Nós já estamos de volta com a Manhã da Piedade. No último bloco nós tivemos um pequeno problema técnico, tudo resolvido. E agora nós vamos falar de doenças relacionadas. Nós estamos em pleno inverno, época que muitas pessoas reclamam de incômodos de saúde diversos e relacionados ao tempo seco e também às baixas temperaturas, né? São gripes, resfriados, alergias diversas, isso sem falar nas infecções respiratórias, sinusite, rinite, alérgica, né? Pneumonia, amidalite, asma e também a temida bronquite, né? Gente, se tratadas adequadamente, essas doenças não têm maior gravidade, embora possam trazer grande desconforto, né? Mas caso não sejam tratadas, podem levar até à morte. Por isso, então, é fundamental ficar de olho nos sintomas. E é sobre este tema que nós vamos conversar agora no programa com o Dr. Tiago Fraga, ele que é médico otorrinolaringologista. Dr. Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Então, doutor Tiago, quando a gente fala dessas doenças de inverno, certas pessoas chamam até de doenças de inverno, né? Isso. Talvez porque elas apresentam, elas se manifestam mais nesta época, né? E o porquê disso? Bom, no inverno, a temperatura fria facilita a transmissão do vírus, né? Então, o vírus da gripe, né, ele transmite facilmente em baixa temperatura, diferente do verão, que o calor ele aquece e o vírus morre com mais facilidade. Além disso, o aglomerado de pessoas em ambientes fechados, eles facilitam a transmissão de um para o outro. Então, nessa época, é muito comum transmitir essas doenças, né? Gripes, resfriados. Pois é, nós citamos algumas ali. Quais são as mais comuns? A mais comum é a gripe ou resfriado, e aí pode acontecer de agravar outras doenças ou aparecer outras doenças como a asma, sinusites, rinites, em crianças até teotites, outras doenças que às vezes vêm nessa época do ano também. Às vezes as pessoas já até sentem aqueles sintomas em outras épocas do ano, mas elas se manifestam com mais intensidade nesta época, no inverno. Sim, por exemplo, a rinite, tem gente que tem alergia, né? Rinite é inflamação, mais comum a rinite alérgica, da mucosa do nariz. Sim. Então, às vezes a pessoa já tem uma tendência, na época de frio, tempo seco, aquela rinite é exacerbada nessa época do ano. Então, a pessoa fica quase 1 mês, 2 meses sentindo aqueles sintomas e aquilo ali não é uma gripe. A pessoa está com um sintoma de alergia, que não teve uma prevenção adequada e está ali parecendo que está gripado o tempo todo, né? E é sintoma de rinite. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco desses sintomas. Que sintomas são estes? Como que as pessoas podem diferenciá-los de uma gripe comum? Pois é, então a gripe ela é uma doença de um vírus, influenza. A gripe ela dá uma dor no corpo, um mal-estar, uma dor de cabeça, pode ter dor de garganta, nariz escorrendo, dor de ouvido. E os sintomas duram aí de 5 a 7 dias. O resfriado é diferente, o resfriado ele também é um vírus, que dura aí pouco tempo. Geralmente ele dura 2, 3 dias, são os rinovírus, são os vírus do nariz. Então os sintomas ficam mais na cabeça. Então o nariz escorre, uma dor de cabeça leve, geralmente sem febre. Isso aí dura só 2 dias. Isso são viroses, gripe e resfriado. A rinite é diferente. A rinite é essa inflamação do nariz, né, que é proveniente geralmente de um processo alérgico, de uma inflamação ali, e que pode ser exacerbada no inverno. Outra coisa que confunde muito é a sinusite. Sinusite é uma infecção, geralmente é uma infecção bacteriana, que dá depois de uma gripe. Então, aquela gripe que ficou ali 5, 7 dias, o nariz congestionou, facilitou acumular a secreção, aí tem essa infecção oportunista, aí a pessoa tem a sinusite aguda, por exemplo. Aí pode ser que precise de antibiótico e tudo, porque dá uma secreção mais espessa, uns sintomas mais no nariz. Por isso, os primeiros sintomas aparecerem ali, é importante que a pessoa já procure um médico. No começo a pessoa pode usar um analgésico comum, não tem problema, mesmo, em né? casa mesmo, lavar bem o nariz com soro, alimentar, beber bastante água, tudo. E se caso tiver algum sinal, né, fora dessa normalidade aí procurar um atendimento. Agora, como falar em prevenção desses casos, doutor? Tem algumas medidas que as pessoas podem adotar no dia a dia delas como forma preventiva? Tem. A principal delas é a lavagem das mãos, né? 40% da transmissão da gripe ela pode ser evitada com simples lavar de mãos. Então, lavar a mão com água e sabão é o suficiente para matar o vírus. Se você não tem essa oportunidade, né, tá na rua, tá difícil, você pode usar o álcool gel, né, que o álcool ele mata o vírus também com certa facilidade. A gente tem aí, né, restaurantes, tudo quanto é lugar, está tendo bastante facilidade ou você pode andar com aquilo. Então, essa é o principal. A outra é arejar o ambiente, né? Você mesmo estando no inverno, a gente não fica com
com o ambiente fechado, né? Porque isso não facilita transmitir. O vírus, a pessoa espirra, aí o vírus caiu numa superfície, no celular e tudo, ele fica ali no inverno, horas ali, aí outra pessoa encosta, transmite também. Então, se você tem, por exemplo, um lenço de papel, de preferência até descartável, então espirrou, em vez de colocar a mão, coloca o lenço, descarta aquilo ali, que aí você já vai eliminando essa transmissão de um para o outro. O álcool em gel que você citou, a pessoa pode levar na bolsa, Na né, bolsa, doutor? aquele pequenininho facilita bem. E hoje a gente tem um acesso até bom, bem prático. Aí as pessoas já têm noção da importância, né, dessa atitude. De lavar as mãos e de evitar, né, a transmissão, que é o principal, né? Agora, em relação a pessoas que têm alergias, pessoas que sofrem com alergias aí durante o ano todo, elas tendem também a se complicar nessa época, né? Sim. Essas medidas que você citou de deixar o ambiente arejado, lavar as mãos, valem para essas pessoas também ou, nesse caso, são cuidados redobrados? No caso da rinite, né, principalmente da rinite alérgica, os cuidados são um pouquinho diferentes, porque não é transmitível, né? Então, ele tem que ter um cuidado no tempo seco, lavar bem o nariz com soro, manter a casa umidificada, olhar a questão da poeira que pode estar exacerbando dentro de casa. Esses são sintomas de alergia. Então, a pessoa, às vezes, no meio do ano, ela tem isso mais exacerbado. Então, ela tem que redobrar os cuidados da questão alérgica, mas isso não é transmissível igual, né, a gripe e o resfriado. Quem tem animais em casa também tem que adotar um cuidado específico nessa época do ano? Também redobrar os cuidados, né? Quem tem cachorro, passarinho, todas as substâncias, lavar as mãos antes de encostar, porque aquilo ali se transmite, chega, o alérgeno chega até o nariz e fica acumulando ali e exacerbando os sintomas da rinite. Então, lavar bem o nariz com soro, acho que é a principal indicação nesse meio do ano aí. Isso aí vale para todas as pessoas, independente da idade, doutor? Todas as idades, soro comum, né? Não precisa ser nada especial não, soro fisiológico comum, pode ser com uma seringa, lava bem, várias vezes por dia, né? Essa época de tempo seco piora todas essas. Qual que é o público que mais sofre nessa época do ano? Adultos, crianças, idosos? Geralmente os dois extremos, né? As crianças que tem ali de 0 a 6 anos, que é essa faixa etária da campanha de vacinação, né, que é acima de 60 essas crianças, porque as crianças ela não têm um sistema imune tão fortalecido, não tão definido ainda. Então, essas crianças também não têm a noção de higiene tão boa, então chega na escola, espirrou, encostou no brinquedo, aí a outra criança pegou aquele brinquedo, rapidinho, em 2, 3 dias, estão todas as crianças gripadas na sala de aula. E o outro problema é a terceira idade, né? Acima de 60 anos, a gente tem que tomar muito cuidado com esses idosos, porque os sintomas da gripe não são tão aflorados assim. Então, às vezes, ele não fica com febre alta, ele não fica com o nariz, muito congesto, espirrando, e depois passa 5, 7 dias, aquele idoso pode estar já complicando com uma pneumonia, por exemplo. Então, como o sistema imunológico dele é mais fraco, os sintomas são mais brandos, a gente tem que dar uma atenção. Isso evita, né, internações hospitalares e complicações nessa idade aí. Tá certo. Doutor, agradeço muito a sua vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada e bom trabalho. Obrigado. E você aí de casa, continue conosco, viu? Nós vamos fazer uma pequena pausa no próximo bloco. Vamos continuar falando sobre os cuidados que você deve ter com seu corpo durante o inverno. Vamos falar sobre pele. É daqui a pouquinho.